Olha, eu vou dividir em dois temas só, porque teve tanto andamento e tanta mudança hoje, que, aliás, os outros temas que a gente ia trazer perderam completamente. Então, eu vou dividir em dois temas, tá? Um é Eduardo Bolsonaro e o outro caso Master, porque teve muita coisa. Primeiro, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi condenado hoje pelo STF por um crime que é coação no curso do processo. Por que ele foi condenado? Porque enquanto Jair Bolsonaro estava sendo julgado, ele esteve nos Estados Unidos e pediu lei Magnitsky contra os ministros que estão julgando Bolsonaro. Quando você age contra o juiz de um processo, isso é um crime que se chama coação no curso do processo. Ele não foi julgado pelo STF todo, pelo pleno. Ele foi julgado em uma turma, que é composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O relator foi Alexandre de Moraes e os outros seguiram o voto. Ele foi condenado aqui. São 4 anos e 2 meses de prisão no semiaberto. É uma coisa que a rigor não existe, porque existe uma lei chamada 4099 no Brasil, que qualquer condenação inferior a 5 anos é cumprida em liberdade ou com pena alternativa, além do pagamento de 50 dias multa. O que vai fazer agora? Vão lá prender o Eduardo? Vão mandar isso para a Justiça dos Estados Unidos. Meu palpite do que vai acontecer. Tá. O mesmo que já aconteceu com Zambelli, o mesmo que já aconteceu com casos na Espanha, na França, um monte de lugar. Quando bater esse processo nos Estados Unidos, eles vão falar, peraí, mas quem foi coagido foi quem julgou pela coação? E não vão dar. E não vão executar. Isso tem acontecido muito com processos do Brasil. E aí acho que muita gente vai querer fazer uma relação com o Trump, que não tem nada a ver com isso. Tem a ver que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos que todo mundo tem direito ao devido processo legal. E no devido processo legal, o juiz não pode ser vítima. Então, os países que são democráticos, até alguns que não são, mas que são signatários da declaração, eles vão se pegar nisso. Não, peraí, o juiz é a vítima. O que veio da Zambelli e da Itália, veio tudo escrito isso, que o juiz é a vítima. Então, muito provavelmente é o que vai acontecer, também porque já aconteceu com outros casos nos Estados Unidos. Eu estou fazendo aqui uma análise do que vai acontecer. Eu não estou falando do que eu acho certo, do que eu acho errado. Você conclua. Eduardo Bolsonaro também teve outra coisa, que está escolhendo a vice para o irmão. Sim. Ele indicou a deputada Júlia Zanata, que é do PL de Santa Catarina, uma bolsonarista muito firme. Aí muita gente que é bolsonarista ficou feliz. Eu vou agora falar sobre como se faz uma escolha de vice numa eleição apertada. Pode parecer muito sensato que a gente quer ter um vice que é o cara que tá ali toda hora, que é do nosso grupo, que a gente tem certeza dele, papapá. Numa eleição que já está praticamente ganha, que tem apoio maciço, isso faz sentido, como foi a primeira eleição do Bolsonaro, que ele já estava com aquilo. Por que faz sentido? Porque aí você consolida o poder dentro do seu grupo. Numa eleição de bola dividida, que nem a que a gente está vivendo agora, como que se escolhe o vice? É um cara que me traz voto de alguém que não vota em mim. Maior exemplo do Brasil, Lula e Alckmin. Você bota um ali que te traz um voto que você não tem, porque a eleição está muito dividida. Então, você tenta fazer isso. Aí, lançou, mas já fizeram pesquisa. Júlia Zanata não agrega nada para a candidatura no PL. PL parece que vai desistir. Vai desistir não, né? O PL nunca encampou essa ideia. O PL é um partido que gosta muito de estar no poder, que tem essa chance novamente. Ele já esteve no poder como vice nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Depois ele consegue atrair Jair Bolsonaro
para dentro da sua legenda, que é algo que com o Lula eles não fizeram, né? Porque o Lula tinha partido dele. Então eles atraem e eles estão ali julgando isso. Flávio Bolsonaro saiu a pesquisa hoje, caiu de novo. Caiu. Caiu. CNT-MDA caiu de novo, tá uma diferença de acho que quase 12 pontos percentuais dele para o Lula. Eram 5 pontos percentuais. Então, e aqui encerro isso que está acontecendo com o caso Bolsonaro. Agora vamos ao caso Master. Gente, assim, tirem o craque do roteirista do Brasil. O caso Master é cada enxadada uma minhoca, entendeu? Não tem nada que não tenha sido atingido. Eu vejo gente brigando, falando, não, porque é da esquerda, não, porque é da direita. Gente, é do mundo político, tem igreja metida, tem bicheiro, tem milícia, tem Faria Lima e agora descobriram quem? Forbes. A Forbes Brasil está ligada ao escândalo do Banco Master. E como é uma publicação muito famosa de economia, exatamente, isso chamou a atenção pra caramba. O Eagle Eye Investments, que é do fundo Astralo 95, tem, olha o rolê dos caras. Tem um fundo, tem a parte no outro fundo, que detém 113,7 milhões na controladora da Forbes no Brasil, que é a FRBS Participações. Aí descobriram também conexões com aquele fundo REAG, mas esse fundo REAG, as pessoas falam que vai ter muita conexão mesmo, porque ele era um fundo de prestígio. Então, e muita gente não tem nada a ver com o esquema que está no REAG. Mas é uma coisa assim, que sendo uma publicação de economia, as pessoas ficam falando. Por quê? O REAG, apesar de ter tido uma reputação, ele agora está sendo investigado até por lavagem de dinheiro. Então, é isso. Tá? É essa parte da Forbes. Aí tem outra parte que é a seguinte. Daniel Vorcaro de novo ia fazer a delação. Lembra que nós discutimos? Sim. A Procuradoria-Geral da República hoje oficiou o Supremo Tribunal Federal dizendo que não vai aceitar a delação do Vorcaro. Porque não tem elementos suficientes que justifiquem a delação. Delação é assim, você alivia a pena de alguém que tinha que pagar a pena. Então, vamos dizer, tem um criminoso que vai ser condenado por qualquer coisa. E é uma quadrilha, precisa ser uma quadrilha. Então, ele tem informação do chefe. A pena dele é ser 10 anos, você vai lá e negocia. Fulaninho, em vez de ficar 10 anos preso, que é o que você merece, devia, nós vamos te aliviar 5, porque a gente quer prender o peixe maior. Se ele não entrega um peixe maior, vai aliviar ele para quê? E aí só surgiu, junto com isso, a tal da Joana, a moça Joana, que é a irmã do tal do Sicário. Uhum. Sicário era aquele faz-tudo que foi preso e se desviveu na cadeia. Até o ministro André Mendonça falou hoje que achava difícil acreditar na história, mas que ele tem elementos que realmente se desviveu. O que acontece? Parece que o Vorcaro estava devendo 100 mil reais para o cara que deixou de pagar ou que ia pagar e acabou atrasando por causa da situação toda. A irmã resolveu cobrar o pai do Vorcaro. E nisso ela mandou o seguinte: todos os documentos digitais do meu irmão estão na nuvem, eu tenho acesso, eu posso quebrar a família de vocês. Corajosa. Ela falou... Porque nesse momento, eu acho que ela não está nem fazendo uma chantagem com o pai aí. Aham. Tem tanta gente envolvida, tem tanto, como é que fala? Tanto fubá nesse angu aí que... Quando ela solta uma bomba dessa... Ela falar que tem acesso à nuvem do cara que se desviveu numa história, assim... O ministro, que é quem conduz o inquérito, falou, né, que tá tudo bem, que ele viu, que infelizmente é isso mesmo. Mas, assim, pra gente que não viu é difícil, já é uma história esquisita. É. E aí, estão fazendo um levantamento, o último documento da PF teve um julgamento sobre... Um julgamento não, mas teve uma sessão sobre isso no STF. O último documento da PF está estimando em 100 e poucos bilhões de reais
Meu Deus. O dinheiro sujo movimentado no esquema. Tem quase 1.200 autoridades que aparecem no negócio. Você tocou num ponto importante. Essa história da delação. Que as pessoas dizem o seguinte: não tem elemento suficiente para ouvir Daniel Vorcaro. Mas o outro lado diz o seguinte: ano que vem, ano de eleição no Supremo. Então a gente segura, espera essa eleição acontecer e fica o dito pelo não dito. Eu entendo que ele precisa... Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, a delação cria uma expectativa que é bom para manipular a opinião pública, que fica esperando isso como se fosse o desfecho do caso. Não está sendo dito no caso dessa delação, como foi, e eu me lembro porque eu cobri na época da Lava Jato, que você só delata quando não há provas e que a sociedade paga o ônus, que é ter que liberar a pena do bandido. Aí vai falar, não, eu já ouvi outro dia falando, não, mas não é porque delata que é bandido. Só bandido pode fazer delação. Você tem que ter sido do esquema para fazer delação, senão chama denúncia. Quando é cidadão de bem, ele denuncia. Quando delata, é porque ele é bandido, ele é do grupo. Então, assim, vão envolvendo. E delatar é o seguinte, você só pode delatar para cima. Vamos dizer que você pegou todos os gerentes de um banco fazendo coisa errada. Aí ele fala, eu vou te delatar o CEO e eu tenho prova, é assim, assim, assado. E a polícia não tem a prova do CEO. A polícia vai querer pegar o CEO também. Então, ela aceita. Como é numa quadrilha. Em quadrilha de tráfico de droga, de coisa assim, é muito comum. Cara de baixo delata o de cima. O Vorcaro vai delatar quem? Ele é o topo já, né? Ele é o cara que tá... Será? Quer dizer, a gente acha, né? Não, assim, você sabe que tem uma desconfiança de que o Vorcaro, na verdade, é a cara e o operador de um sistema muito maior. Porque quanto mais vai saindo notícia de tudo, esse tal do Sicário que morreu, ele era o controlador da tal da milícia do Vorcaro. Uhum. A milícia do Vorcaro, ela tinha a milícia digital. Essa milícia digital dele derrubava perfil de internet. Derrubava perfil dos caras, invadia computador de desafeto para pegar informação. Hackeava, fazia o escambau. Inclusive, hoje saiu a informação de que essa milícia digital dele recebeu uma missão que não conseguiu cumprir, que era recuperar o Instagram de uma famosa atriz da Globo que foi amante do Vorcaro. Olha só. Meu Deus. Era pau pra toda obra. O que precisasse fazer na internet, ele fazia. Ele tinha gente infiltrada na Polícia Federal, que já foi preso. Tinha gente infiltrada na Receita, que já foi preso. E tinha... Esse tal desse cara operava também uns caras que eram pra pegar os outros na rua e mandar sumir com gente, caramba. Não se sabe de gente com quem eles tenham sumido. A história mais famosa que tem é que ele tinha combinado com o cara para dar uma surra num jornalista que se chama Lauro Jardim, que é um jornalista que cobre política, já cobriu muitos casos famosos, é muito experiente. Então, assim, esse cara coordenava tudo. Ele aparece na prisão morto em circunstâncias que, assim, nós não vimos ainda um esclarecimento completo. Nós estamos acreditando na autoridade do ministro do STF que está com isso. E aí surge agora a irmã dele dizendo que todos os arquivos digitais dele estão na nuvem. Então, assim, gente, se isso fosse um filme... Eu ainda tenho aqui as minhas ressalvas se de fato essa delação interessa a alguém, fora a população. Eu duvido. A ninguém, porque assim, hoje, no relatório da Polícia Federal, que não tem nem a delação, tem quase 1.200 autoridades. Vocês imaginam que de norte a sul do país, qual era o grande negócio dele? Fundo de previdência. Quanto que ele pegou de fundo de previdência? De estados tem vários, de prefeitura, quantas pessoas estão envolvidas? Quantas pessoas estão envolvidas? Sabe qual que é a minha esperança, Fernanda? Qual? Minha esperança, peço a Jesus, para vazarem todos os vídeos de todos os 8 celulares do Vorcaro.
Não podia Deus pôr a mão, acontecer umas coisas dessa que o Thiago fala, sobrenaturais. E vazar. Quando vê, Aí, já tá na rede. Quando vê, já tá na rede para todo mundo fazer o que quiser. Eu entendo que isso salvaria o Brasil. Isso salvaria o Brasil, porque tá tudo lá. Acho que tinha que estar lá para todo mundo pesquisar. E são 8 celulares, e parece que o conteúdo até agora saiu só de um. E conteúdo mesmo do celular dele, que a gente conhece, é a tal da conversa com a ex dele, que é a história da Peleleca. Só, né? Que foi também para distrair o pessoal, eu acho. Não, e depois que... E assim, dessa conversa que fala de vários eventos, que ele fala que ele estava com o ministro X, ministro Y, isso e aquilo. Só que assim, judicialmente, não tem como usar essa conversa dele com ela para essas coisas, tá? Para afirmar. Por quê? O cara que tinha 4 namoradas podia estar contando vantagem para a namorada. A menos que tenha uma prova de que ele estava fazendo o que ele fazia. Então tem assim, ela reclamando. Você tem muito telefone de garota de programa. Ah, você sabe como é que é. Eu tenho que providenciar para as autoridades. Pode ser que seja verdade. Eu acredito até, em parte, que seja. Sim, mas pode ser também que aquele telefone do qual ela falou era garota de programa para ele. E como ele namorava com ela, ele deu uma desculpa. Então o que sai da namorada... Mas hoje vazou um áudio, né? Que ele precisava de um avião para as quengas. Aham. Foi esse o termo que ele usou. Não, e outro dia eu fui falar prosti, o pessoal me corrigiu no antagonista e falou, não, elas falam que são performers. Mas ele usou esse termo. Kenga também não. Usou. Vai ver que quem é sinônimo de performer, eu não sabia. Ele que usou, não Não, a mas gente. Tem relatos de uma pessoa que tinha uma casa em Trancoso, que alugava para essas festas dele. Engaiada, uma coisa assim, ele falou. Não, a pessoa horrorizada, porque assim, ela alugou uma casa paradisíaca em Trancoso, que ela tem, para o Vorcaro com família, filho e o caramba. Exato. Tá? Você aluga a sua casa para uma família. Aí vem o cara, riquésimo, da mesma família linda que você viu com as criancinhas e fala, olha, eu vou alugar de novo. Você fala, nossa, glória a Deus, né? Vai vir de novo, bom, né? Foi um aluguel, ok. Eles começaram a dar festa com 20, 30 prostitutas lá dentro.